Fala, fiel, tranquilo? O Vessone vazou bastidores exclusivo, trouxe informação quente de dentro do Corinthians sobre a transferência e negociação de Yuri Alberto, time do Wolverhampton, lá da Premier League. O time do Vitor Pereira tem interesse no nosso camisa 9 e prepara uma fortuna, um caminhão de dinheiro para tirar o jogador ainda nessa janela de meio do ano. Ele trouxe tudo, vamos ver o que o Vessone falou. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Opa, isso aí é diferente. Aí, como é que é? A janela tá pra abrir, né? E aí? Mas o Augusto já não vendeu um monte de coisa, que é o cara da base por não sei quantos Mas milhões. agora é diferente. O caso dele o que se fala na Inglaterra é que o time do Vitor Pereira, como chama mesmo? Wolverhampton. Está vendendo o Matheus Cunha pro pro United por 60 milhões de libras. Já foi, exato. E agora ele e o Vitor, que adora o Yuri, sempre gostou, certamente deve ter falado lá pra diretoria dos caras, ó, é o seguinte, Vitor vai lá no Pereira Brasil. Vai continuar e vai foi continuar. Um dos principais concorrente Tá com moral, temporada. tá com moral. E aí, Wolverhampton. vai lá e traz esse cara. Vai pagar, no máximo, metade disso. E aí? Se fala em 25, 30. E aí entra um problema. O Corinthians deve uma bala pro empresário do Yuri. E aí, meu amigo, quando você não tem poder de barganha, quando você tá olhando o cara de baixo pra cima, se ele chega lá, fala isso com a tia Leila lá, a tia Leila fala o seguinte, o salário tá em dia, não te devo R$1, paga a multa. O Augusto não vai poder falar paga a multa. Ele vai falar, tá bom, e meus 35 pau que você me deve? Deve uns 35 pau, e o cara tá lá cutucando a justiça, tenta bloqueio. Não tem paz, porque ele não deixa ter paz, por mais que o Corinthians tá tentando o negócio da RCE e tentando parar com isso. Ou seja, aí o cara vai forçar e vai começar a encher o saco. A janela abriu, proposta da Premier, que é o que o meu jogador sempre sonhou. Você tá me devendo 35? Com um técnico que 30, conhece. com um técnico que conhece ele. Você tem 30 de euros, dá 180 milhões, você tem 90. Você me dá 30 e fica com 60, a gente se acerta, a gente fica feliz. Nós dois estamos felizes. É isso que provavelmente vai acontecer. E tem uma frase depois do jogo do Santos que me pegou muito do Yuri Alberto. As pessoas não perceberam. Ele fala assim, Yuri Alberto, a janela tá abrindo, tal. Não, eu também, se eu ficar, eu também fico feliz. Ele usou o também como pra ficar. Não era... Se eu ficar. Eu também vou ficar feliz. O também era a segunda opção, que era ficar. Porque se fosse invertido, ele falava assim, eu quero ficar muito tal, mas se eu também for pra Europa, eu também vou ficar feliz. Que era uma coisa... Ele não usa o Europa como também. Sim, ele inverte a história. Se o Corinthians fosse a segunda possibilidade. A segunda possibilidade. Não o que ele quer, mas talvez o que ele já escuta do empresário, do que vai vir aí, ele talvez já no subconsciente dele. E ontem chamou a atenção o jeito que ele comemora o gol. Ele vai na bandeirinha, ele fica no campo, esfrega o símbolo. Teve gente que viu na hora lá da bandeirinha ele começando quase que a se emocionar e ele falou que era só pelo gol no último minuto. Você começa a perceber sinais ali de que eu acho que a tendência é... Não sei se é... Bom, mas aí o Transfer Market pode trazer outro, já que ninguém preocupa com pagamento, vamos trazer outro. E nós estamos falando de 30, 35 milhões de euros, gente, não é brincadeira, dá 200 pau, cara. 200 milhões. Tudo bem, metade é do Zenit. Mas você tá falando de 200 milhões, 180, é grana pra caramba pra um clube que tá nessa... Então vamos lá, 200 milhões, vamos pensar. 100 vai pro Zenit, 100 pro Corinthians. Mas que na teoria você não precisa mandar rápido pro Zenit, você pode enrolar o Zenit, aquelas coisas, né? Assim? Vou dar outro tapa aqui. É assim que os clubes fazem. Não, dá a flanela aqui. O direito econômico, o direito federativo é do Corinthians. Quem controla a operação é o Corinthians. O Corinthians e outros clubes já fizeram isso 1 milhão de vezes. Não demora pra repassar. Fala, não, eles vão pagar em 4 parcelas, não vou pagar tudo agora. Você pega a carta de crédito, você pega a carta de crédito do time inglês, vai no fundo de investimento, pega o dinheiro inteiro e fala, vou te pagar, Zenit, nas 4 parcelas que eles vão me pagar. Aproveita aquele os clubes fazem geopolítico, né? Transferência do os clubes fazem muito isso. O Augusto parece falando inglês, né? Eu nem tô falando que tá certo. Não, for americano, não o direito federativo é do clube que recebe o dinheiro. E aí o clube repassa quando dá, como pode. Aliás, o Corinthians se ferrou muito grande isso com o Jusilei. Ele vende o Jusilei 11 milhões de euros. O J. Malucelli tinha direito a metade, e o Corinthians a metade. Ele pega o dinheiro e não repassa tudo pro J. Malucelli. O J. Malucelli foi pra justiça. Aí veio o júri, não sei o quê, o Corinthians pagou uma bala pro J. Malucelli de uma venda. Isso lá no começo dos anos 2010. Os clubes fazem isso. Às vezes demora pra passar... Sabe quem também fica com raiva? Os clubes pequenos. Aquele cara, o Yuri, passou na sub-12, 13, 15, naqueles clubes... Você demora... Clube formador. O clube formador. Você demora pra passar o dinheiro, aí os pequenininhos entram na justiça. Pô, eu tenho 2% desse valor, cadê meu dinheiro? Cara, é dinheiro pra caramba. Parece que não, mas... 2% de 100 milhões. Estratagemas financeiros à parte do... Os caras vão fazer um corte... Vamos fazer um corte. Vamos fazer um corte do que você falou aí. E a gente precisa entender o contexto. Ele não está sugerindo isso. Eu tô falando que os clubes
fazem. E o Ele tá Corinthians já dizendo fez a outras vida vezes. como ela é, É. não como deveria ser. Vamos lá para o aspecto, então, da possibilidade esportiva, né? Porque agora eu acho que, de fato, ele trouxe o contexto. Só um exemplo. O Santos vendeu o cara pro México. O Botafogo... Não, comprou do Botafogo, vendeu, e o Botafogo tá desesperado. Falou, e aí, Santos, cadê minha parte? É um zagueiro, eu acho. Cadê minha parte? Você vendeu e você não me repassou e você tá me devendo. E o Santos tá com isso, fez isso daí, por exemplo. Não passou a parte que era do Botafogo, desculpa. Não, é só para entender o seguinte, porque em todas as janelas de meio de ano, o número do Yuri vinha, né? Antes, até com a Premier League, o West Ham tal, que é uma baguncinha o West Ham. Agora, o Wolverhampton, que o Marcelo não gosta, que é o time... Gosto. Que é o time dos brasileiros / portugueses, né? Tem lá o João Gomes, o André, tá, o Matheus Cunha, agora o Vitor Pereira de técnico e tal. Desta vez, tem essa peculiaridade que, se confirmando o interesse, é um técnico que conhece o jogador muito bem e que acabou a temporada com muito prestígio. Então, assim, aí vai depender muito do jogador. Então, e assim, de fato, me parece ser interessante para o jogador. Claro. Porque a Premier League é um time que tá... Ele é novo ainda, um time né? que 24, acabou de fazer. Novo. Um time que tem, assim, pretensões de competições europeias, não tem corrido o risco de rebaixamento, fez ótima campanha de novo, tá? Então parece ser interessante para ele, na idade que ele tem. Normalmente os clubes contratam jogadores mais jovens, mas ele está na idade auge. E aí, o lado do Corinthians. Se o Corinthians perde o Yuri, mesmo com essas paga depois ou tal, tem a grana e vou contratar outro, o Corinthians não consegue contratar outro jogador do mesmo nível. Isso é fato. Com essa idade. Com essa idade, quem consegue contratar jogador desse nível? Quem tem dono, ou o Palmeiras ou o Flamengo. Jogador dessa idade. Mas o Corinthians consegue. Não consegue. Não vai pagar. Mas aí tá. Não, mas para não vai pagar. direito federativo você precisa pagar alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Manda um vapo, até chegar lá, libera aqui, paga depois. Tirar o carro, os caras fizeram 40%. Não é assim. Então. Você acha que turma fala, não, turma, pega aí. Vai, 40% arruma. Um centroavante. É difícil você encontrar. Não, o Palmeiras não tá procurando centroavante desesperadamente com 25 milhões de euros para pagar? Não, sim, mas aí é diferente. Entendeu? Mas qual o jogador? O Corinthians não paga, o Corinthians não paga. Não, mas o Arnaldo não tá dizendo o Palmeiras demorou 5 anos para conseguir um cara que tem que pagar 25 milhas. Não acha. Não é assim. Eu não tô. Quer apostar? Meu amigo Thiago Maranhão com a questão do Memphis. Então vamos pensar em dinheiro depois. Vamos pensar com o nome. Tô pensando no nome. Em dinheiro depois. Qual jogador preencheria essa. Qual o centroavante? Tem que procurar, isso é fato. Não, o Palmeiras foi procurando e foi no óbvio, no Vitor Roque. Vai dar trabalho, tem que procurar, vai dar trabalho. Mas vai achar. Não vai achar, não é assim. O Palmeiras com Então dinheiro me fala um centroavante. Você ficou na mesa meses aqui comprando camisa 9. O Palmeiras com dinheiro. Ok, gente, mas... Juninho, não sei o que lá, do Carabao. A minha memória é muito ruim, eu não vou lembrar agora, mas a torcida do Palmeiras especulou milhares de nomes. Então, e aí conseguiu trazer o Vitor Roque por 25 milhas. A torcida especulou. Eu sei disso. O Palmeiras... Gente, o Corinthians faz o que quer, sem dinheiro, sem pagar ninguém há muito tempo, gente. Não é assim. Como que não é? Claro que é assim, mas não vai contratar um cara assim sem pagar. Não é assim? Quer dizer o seguinte, não é assim. Centroavante não é uma posição muito específica. Não é que todo mundo tem centroavante bom. Quantos centroavantes bons tem no Brasil? Bom, esse aqui é um baita. Eu entendo que é uma posição difícil, entendo que tem uma escassez, mas o Corinthians vai buscar um centroavante e não vai pagar, e vai trazer, e o cara vai jogar. Não sei se é assim. Não, o centroavante tem. O Corinthians pagou o Garro? O que o Arnaldo falou, tá falando da qualidade dele. Vamos lá. O Corinthians pagou o Garro, 40%? Não pagou 40%, não pagou o resto. Certo? Então, apareceu os 40%? Apareceu ou não apareceu? Pra depositar lá, pra liberar o Garro? Sim, porque o Corinthians... Apareceu, então, é isso que eu tô falando. Mas, gente... Fala sério, vocês ficam tanto me chamando pra uma vida como ela é, e agora vocês ficam aí flanando. Toma aí uma pra cada um, pô. Pelo amor de Deus. Mas na vida como ela é, estamos falando de outra coisa, Não estamos. É a mesma coisa. Então me fala um centroavante. Pô, um Alário, por exemplo. Um Alário. Vai buscar. Cristiano Ronaldo. Um jogador, cara. Velho. O que o Arnaldo tá dizendo ache um de 24. Tudo bem. Mais de 27, o scout 28. do Botafogo para trazer. Exato, não trouxe o Igor Jesus? Igor Jesus. Então, mas vai. Cara, é um acerto em vários... Ok, gente, mas o que eu tô dizendo aqui... gostei. Boa essa discussão. Fala. Aqui, ó. Vocês acham que o Corinthians não vai lá no Transfer Market, por exemplo, procurar um centroavante? Bota lá, de 24 a 28 anos. Rápido, forte. Arruma. Forte como o Yuri Alberto. Dinheiro não é problema. O problema é achar o cara. A gente, o Yuri Alberto passou 70 jogos sem fazer um gol. Entendeu? Teve uma fase ruim também, não teve? Sim. Então, ok, ruim, tá? beleza. Então, eu entendo o que vocês estão falando, acho que vocês têm razão, que um centroavante igual a ele, neste momento que ele está vivendo, não vai ser fácil achar. O meu ponto é que vai achar e não vai pagar. Vitor Pereira quer e o Wolverhampton prepara aí uma proposta gigantesca para tirar o Yuri do Corinthians. Na sua opinião, Fiel, seria uma boa vender o Yuri e fazer um caixa aí para o Corinthians rendendo boa grana para os cofres do Timão?
Ou, na sua opinião, o melhor seria segurar Yuri Alberto, fazer jogo duro e manter o atacante aí para o restante da temporada? Porque a gente sabe que Memphis, Yuri e Garro fez e ainda continua fazendo uma bela dupla. E com a volta de Garro agora a gente tem expectativas grandes aí do Timão pelo menos voltar a desempenhar um futebol melhor como foi no ano passado. Mas como foi dito, o jogador saindo do Wolverhampton, Vitor Pereira pressionando o time e uma boa grana, com a grana que eles vão vender o jogador, eles praticamente usariam somente a metade do valor para investir em Yuri Alberto e levar o atacante para a Premier League. Tem muita coisa em jogo, né, Fel? Além do interesse do próprio jogador, como o Vessone falou. Antes ele já não tinha mais essa prioridade no início do ano, o interesse foi ficar no Timão. Mas pelo jeito parece que agora na metade do ano esse interesse já não é tão definitivo. Yuri Alberto vê com boas chances aí de sair nessa janela do meio do ano. E como eu disse para vocês, tem o interesse dele, interesse do clube, de talvez render uma bela grana para os cofres do Coringão e também, principalmente, o interesse do empresário, que o Corinthians deve uma bolada e acaba ficando na mão desses empresários aí por conta de transferências muitas vezes milionárias. O que você acha de tudo isso? Queria ver sua opinião, deixa nos comentários. A gente vai trazer tudo sobre esse assunto, então se inscreva aí no canal para você ficar ligado nas próximas informações. Deixe seu like que ajuda a gente demais a sempre trazer vídeo do Timão. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!